Oi, hoje eu vou contar a história para vocês de Cordonia Mirinde e Joseph, dois líderes religiosos que mataram mais de 500 pessoas queimadas dentro de uma igreja. E sejam bem-vindos a mais uma Quinta Inexplicável aqui no Difícil Acreditar. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever para não perder nada. Agora sim, bora começar o nosso caso de hoje. E o movimento para a restauração dos 10 mandamentos de Deus. Esse era o nome do movimento criado por Cordonia Mirinde e Joseph em Uganda. E esse movimento ele foi criado no ano de 1989, depois que Cordonia Mirinde alegava ter tido visões da Virgem Maria. Esse culto, na verdade, ele possuía 5 líderes, quer dizer, além de Cordonia e Joseph, nós tínhamos ali também Dominique, John e um outro Joseph. Mas, na verdade, quem mandava em tudo, quem era o cabeça daquele culto demoníaco, era a Cordonia Mirinde. E os objetivos desse movimento, da restauração dos 10 mandamentos de Deus, era, sim, obedecer os 10 mandamentos e pregar a palavra de Jesus Cristo. Eles ensinavam que para evitar a danação do Apocalipse, era preciso seguir rigorosamente todos esses mandamentos. E a ênfase nesses mandamentos, ela era assim tão rigorosa que o grupo ele não permitia nem que as pessoas conversassem umas com as outras. E tudo isso por medo de quebrar o 9º mandamento, que era: não dirás o falso testemunho contra o teu próximo. Em alguns momentos, essa comunicação ela era feita apenas em linguagem de sinais. O jejum ele era realizado assim regularmente e era feita apenas uma refeição às sextas e às segundas-feiras. O sexo ele era proibido, assim também como o sabão. E na verdade se sabia muito pouco sobre eles. O que se sabia sobre a Cordonia é que ela era uma lojista, ela tinha trabalhado numa fábrica de cerveja e também ela tinha sido prostituta. Dizem as más línguas que uma vez ela tinha chegado a incendiar a casa de uma senhora e também ela chegou a seduzir um homem e depois a matá-lo, tudo isso por causa de dinheiro. Algumas pessoas também acreditavam que ela havia envenenado seu próprio irmão para conseguir a posse de um lote de família que ela queria fazer ali uma seita, fazer um templo. Isso quer dizer o quê? O próprio demônio, não é mesmo? O número então de fiéis desse movimento acabou assim crescendo muito e estima-se que tenha chegado a 5, 6 mil ou mais pessoas. E esses fiéis, eles chegaram a vender tudo que tinham, a vender os seus lotes, tudo que tinham para entregar para o dono daquela seita, daquele culto demoníaco. E tudo isso porque eles diziam que o Apocalipse estava chegando e que o mundo acabaria no ano 2000. Mas como a gente bem sabe, o mundo não acabou no ano 2000. Então os fiéis, eles começaram a desconfiar, começaram a não gostar de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles tinham perdido o seu dinheiro, eles tinham perdido seus bens e eles estavam cobrando isso deles, querendo isso de volta. Quando então a Cordonia e o Joseph, eles começaram a perceber que a coisa não estava indo bem, que eles estavam perdendo seus fiéis e ainda por cima que todos eles estavam querendo o seu dinheiro de volta, então eles pensaram: a gente precisa fazer alguma coisa. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente remarcaram a data do Apocalipse, como se isso fosse possível, como se eles tivessem poder para isso. Então, nesse dia marcado para o Apocalipse, todos os fiéis eles foram executados. Porém, o ataque mais cruel que o Joseph e a Cordonia fizeram foi dentro de uma igreja. Eles trancaram mais de 500 pessoas lá dentro e atearam fogo. E todos que estavam lá dentro morreram, não sobreviveu ninguém. Dizem que mais de 900 pessoas foram assassinadas nesse dia. Foram também registradas muitas fotos
onde os moradores ali do local, eles tapavam o nariz por conta do cheiro assim muito forte de carne queimada, de carne humana, né? Dizem que era quase insuportável ficar ali aguentando aquele cheiro. A Cordonia e o Joseph, então, eles acabaram fugindo e desde então eles nunca foram encontrados. Dizem que eles acabaram fugindo até para o Quênia, não se sabe. O número de mortos, então, dessa seita acabou subindo para 924 mortos, o que acabou superando as vítimas do massacre de Jonestown, que ocorreu na Guiana em 1978, quando 913 pessoas acabaram perdendo suas vidas. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e depois comentem aqui embaixo para mim, eu quero saber, vocês acham que eles eram os próprios demônios também?